Boa tarde. Não pode ter tristeza hoje não, porque hoje é um dia de alegria. Quero agradecer muito aqui a fidalga recepção da nossa prefeita Suzane e dizer, Suzane, que estou muito bem impressionado com a sua cidade, com o trabalho que você vem desenvolvendo e com o amor que você demonstra a Juazeiro. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Quero saudar aqui todas as autoridades que aqui vieram, aquelas que usaram a palavra, os representantes aqui, o Jorge, que é ex-deputado do SEBRAE, nosso presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia. Quero saudar todos os parlamentares que mandaram representantes para este momento de hoje. Quero saudar os senhores e senhoras prefeitos e prefeitas que aqui vieram, os vereadores, os servidores públicos que representam essa instituição, mas também a Codevasf, o nosso Ministério do Desenvolvimento Regional, a Prefeitura Municipal de Juazeiro, as prefeituras municipais adjacentes que serão contempladas pela obra que ora anunciamos. Quero saudar ao Marcelo, esse baiano que preside a nossa Codevasf, tem feito um trabalho extraordinário. Parabéns, Marcelo, pela sua dedicação, pela sua capacidade técnica e pela sua capacidade de empreender e mobilizar esforços para tornarmos realidade os sonhos dos nordestinos. Quero saudar Sérgio, nosso secretário de Recursos Hídricos, que é um potiguar, um baiano e um potiguar ali, mãos dadas, trabalhando em conjunto pelo Nordeste brasileiro e pelo Brasil. Quero saudar aqui o Bruno, que representa justamente essa atividade tão dinâmica no nosso governo, que é a sinergia e a atração e o compromisso que nós temos de atrair a iniciativa privada para ser parceira do desenvolvimento, do futuro do nosso país, né, que é a área do PPI, a Marta, que aqui não veio, mas mandou seu representante, a Alice, nossa secretária executiva, enfim, a todos. Aqueles que porventura eu esqueci, sintam-se igualmente saudados. Eu vou precisar aproveitar esse momento para falar aqui aos meus irmãos e irmãs do Nordeste brasileiro. Me permitam chamá-los assim, porque nós somos o sal da terra. Aqui começou o Brasil. Aqui estão as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa língua, a nossa gastronomia, a nossa característica como povo solidário, bom, ordeiro, trabalhador. É o Nordeste brasileiro que se espraiou pelo Sudeste, pelo Norte, pelo Centro-Oeste, pelo Sul do Brasil. Nós somos o Brasil. E ao longo de centenas de anos, estivemos em posição de destaque, porque aqui se inicia o país e aqui se fortalece a nossa identidade nacional. Mas essa realidade começa a mudar no princípio do século passado. E a distância, a disparidade econômica, social de outras regiões do país para com o Nordeste vem se aprofundando, e mesmo com os mecanismos criados pelas instituições ao longo de dezenas de anos para tentar dirimir, mitigar ou equacionar esta situação de desigualdade, nós temos hoje 28% da população brasileira e menos de 14% da renda nacional. Esta é uma mácula, uma ferida na identidade do nosso país. E uma ferida que precisa ser cauterizada, tratada da forma adequada, com coragem, com resolutividade, com eficácia, com assertividade e com foco, sem medidas protelatórias, estabelecendo um grande pacto nacional, em que as regiões menos favorecidas do país, no caso o Nordeste brasileiro, precisa ser prioridade nacional de fato. E pensando assim, recebi uma convocação do presidente da República, uma convocação que considero uma missão de vida, de literalmente abraçar o Nordeste brasileiro no exercício
da função de ministro do Desenvolvimento Regional. Aliás, foram essas as palavras literais do presidente: trabalhe muito, mas abrace o Nordeste. Como se essas situações fossem antagônicas. Na verdade, elas confluem no mesmo objetivo. Porque se nós somos um ministro que combate as desigualdades, aqui está o território onde ele será combatido. Por isso, estabelecemos como prioridade na nossa gestão, com um apoio decidido, firme, permanente do nosso presidente Bolsonaro, uma linha de ação em que a segurança hídrica é a espinha dorsal da nossa atividade. Porque nós entendemos que a água com abundância, com regularidade, com qualidade, é o que permite à indústria e o comércio que geram emprego, renda e oportunidade. É o que permite que o sistema de saúde sofra menos, porque as doenças endêmicas são varridas. É o que permite a redução da mortalidade infantil e o sonho das crianças ceifadas pelas doenças que acometem as nossas famílias mais humildes passarão a ter um futuro. É o que permite o tratamento adequado do esgoto, porque a nossa maior tragédia ambiental é a falta do tratamento do esgoto doméstico para quase 100 milhões de brasileiros. Essa é a nossa grande tragédia ambiental, que polui mais de 83 mil quilômetros de cursos d'água no nosso país. A água com regularidade é o que permite que se trate de forma adequada o resíduo sólido. E é possível. Veja o exemplo de outros países que olham para nós perplexos, como nós não fomos capazes de resolvermos em dezenas de anos um problema que está nas nossas caras por falta de vontade política. Porque não houve a prioridade adequada. Eu vou dar um único exemplo para fazermos uma comparação. Imagine o oeste americano que nós todos já assistimos nos filmes de Hollywood. O Texas, o Novo México, o Arizona, o Colorado, a Califórnia, estados que têm um índice de precipitação pluviométrica 3 vezes menor do que o Nordeste brasileiro. Chove lá 3 vezes menos. Entretanto, são oásis, porque estabeleceram há mais de uma centena de anos políticas de transposição e integração de bacias, políticas de definição da água como instrumento de desenvolvimento e priorização das outorgas pelo seu uso prioritário. Não é difícil fazer diferente, ou fazer igual, ou buscar exemplos edificantes em vários lugares do mundo. E aqui estamos nós, e aqui estou eu, que estive ontem, a exemplo do Cury, bebendo da água que é a maternidade e que gera vida e saúde para todo o nosso semiárido, na fonte da Serra da Canastra, na nascente do São Francisco, e fiz questão de beber a água como uma comunhão necessária entre tudo aquilo que aquela dádiva que nos foi dada por Deus. Porque imagine uma poça de 10 metros quadrados formar um rio de 2.830 quilômetros que atravessa o nosso semiárido e deságua no Oceano Atlântico. Bebi a água da nascente do São Francisco para chegar hoje aqui em Juazeiro e para dizer presente, porque lá estávamos para resgatar uma das dívidas históricas desse país, que foi relegada, procrastinada, deixada de lado por aqueles que estavam mais interessados em fazer o discurso do que em exercitar a prática. Lembrem-se, aqueles que aqui estão, todos eles testemunhas do processo quase fratricida
que ocasionou o início da transposição do São Francisco. Estados se degladiando entre si, como se a solidariedade entre os povos que caracteriza o nosso país fosse uma realidade distante. Mas o que se pedia era justiça. Nós, os baianos, nós, os mineiros, alagoanos, sergipanos, nós queremos sim descedentar a sede daqueles que moram no Nordeste setentrional, dos paraibanos, dos cearenses, dos norte rio-grandenses, nos quais me incluo. Mas nós precisamos reviver, revitalizar o nosso rio. O rio assoreado, antropizado, degradado pelo esgoto doméstico, pelo devastamento das suas matas ciliares, pelo aterramento das suas fontes, das suas nascentes. A vida que se esvaía entre os dedos e era testemunhado por aqueles que moram nesta região. O que se pedir era justiça. E foi este governo que é acusado de negacionista, de ser contra o meio ambiente, de estar de costas para o povo brasileiro. Foi este governo do presidente Bolsonaro que resgata essa dívida histórica para com o estado da Bahia. Ontem assinamos o decreto que torna lei, regulamenta a alocação de mais de 350 milhões de reais por ano, durante 10 anos, em investimentos na revitalização da bacia do São Francisco. 3 bilhões e meio de reais. Lançamos lá o edital da segunda fase do programa Águas Brasileiras, que já captou, como viram no filme aqui, mais de 230 milhões de reais com 11 grandes empresas. Preocupação nossa com o presente do Brasil, mas com o futuro dos nossos filhos e netos, que não podem ter a fonte secando, a galinha de ovos morta. Nós sabemos, a galinha dos ovos de ouro, nós sabemos da importância da água. Quem mora no Nordeste sabe o que é sequeiro, sabe o que é chique-chique, macambira, facheiro, sabe o que é fome, sabe o que é flagelo, sabe o que é diáspora. Quantas famílias viram seus sonhos ceifados, os seus projetos interrompidos, porque tiveram que migrar para uma região diferente para sobreviver, cortando os seus laços culturais e familiares com a sua terra, com a sua morada. E todos nós temos uma relação atávica com as canções de Luiz Gonzaga, com as canções que nos evocam a história da nossa terra, dos exilados que construíram a história desse país, nos grandes centros urbanos, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro e na floresta amazônica, construído com o suor, com o esforço e com o trabalho dos nordestinos que tiveram que migrar à força, fruto da falta de sinalização dos governos que passaram. Os discursos se sucederam, as intenções foram as mais variadas, mas elas não se transformaram em gesto nem em concretude. Teve que aparecer alguém que é chamado de doido, porque fala a verdade, porque é franco, porque não tem compromisso com o erro, porque não tem compromisso com as grandes estruturas que mandavam nesse país. Nós sabemos que em tempos pretéritos não faltava dinheiro para grandes obras estruturantes, para portos, aeroportos, grandes autoestradas, hidroelétricas, metrôs na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, nos países da África, que tinham uma identidade ideológica com o presidente de ocasião. Para nós o discurso, para nós o pouco, para nós o que sobrava, para os outros a abundância, para se fazer de agradável, para ter um discurso fácil, para ser aclamado como o cara. Meus amigos, nós somos o sal da terra. Falei há pouco da revitalização da bacia. Nós escutamos o Marcelo.
Esse é um exemplo do nosso compromisso em relação ao Baixio do Irecê. 20 anos. 20 longos anos. Mais de R$1 bilhão em valores históricos e não corrigidos. Fruto do tributo suado da população brasileira. Investido em um sonho que não se concretizava. Por inércia, por escúria, por falta de compromisso. A área invadida, mesmo com decisões judiciais, sem o apoio do governo do estado para retirar os invasores, impedindo que se produzisse naquela área. Os irrigantes que acreditaram no governo da época, em 2014, sequer tinham título de dominalidade. Falta de recursos para fazer o investimento. Nós fizemos o simples. Recuperamos os canais, fizemos a manutenção, retiramos os invasores, definimos a dominalidade, a titularidade das terras, trouxemos o Banco do Nordeste para oferecer o crédito e estivemos lá, de cabeça erguida, olhando nos olhos da população de Irecê, de Xique-Xique, do sertão baiano, para dizer: olha, os 14 mil hectares vão começar a produzir já, gerando emprego, renda e oportunidade, e nós vamos trabalhar para colocar os outros 35 mil hectares também em funcionalidade, em fevereiro do próximo ano, na Bolsa de Valores de São Paulo, para produzirmos naquela região mais de 100 mil empregos de carteira assinada. É assim que se governa um país. Responsabilidade, espírito público, coragem, resiliência, foco, compromisso. Palavras que caíram em desuso. Aqui estamos para falar de uma obra que, me permita, prefeito, evoca a minha adolescência. Eu, nordestino de cepa, preocupado com a minha região, com a perplexidade de quem tenta entender porque o Brasil não resolve o problema. Lendo o livro de Euclides da Cunha sobre Antônio Conselheiro e descortinando a aridez da região do Vaza Barris, de Euclides da Cunha, uma região que fomentou uma revolta contra o império da ocasião, não pela questão ideológica, mas pela resignação daqueles que não queriam morrer de fome, sede e inanição. E este canal vai cortar aquela região, vai trazer a redenção daquela região, vai permitir que os habitantes, descendentes de Antônio Conselheiro e daqueles que o seguiram, possam ter um futuro, finalmente, que lhes permita bater no peito e olhar para os seus filhos e dizer: nós também somos brasileiros. Isso não tem preço. Uma obra e um projeto tem que ter início, meio e fim. Nós precisamos entender quais são as limitações do Estado, mas nós temos que ter criatividade. Nós temos que ter a preocupação de buscarmos as alternativas onde elas estiverem, e é isso que estamos fazendo. Nós estamos fazendo um projeto que vai permitir que, ou por recurso do governo, ou através da iniciativa privada, esse sonho se torne concreto e real. Porque nós não temos compromisso com o erro, nem preconceito contra quem empreende, contra quem edifica, contra quem constrói esse Brasil. Nós não queremos dividir o Brasil entre eles e nós, entre quem trabalha e quem emprega, entre negros e brancos, entre homossexuais e heterossexuais, entre católicos e protestantes, porque isso é o que permitiu a fratura que impede que o Brasil converse com o Brasil. Nós somos um só povo, nós somos uma só gente, nós somos uma só nação, e nós todos aqui temos a responsabilidade com o futuro do nosso país, com o nosso crescimento, com o nosso fortalecimento. E aqui nós estamos falando de Estado, de política de Estado, de política de sociedade, que necessariamente vai ser incorporada independente de quem vier.
porque ela vai ser defendida pela sociedade brasileira. Nós iremos, nessa nossa jornada das águas, que começou ontem em Minas, nós iremos em cada um dos estados do Nordeste brasileiro, não apenas anunciar obras e fazer entregas, mas mudar marcos regulatórios, estabelecer condições de previsibilidade e segurança jurídica, ambientes confortáveis para que aqueles que constroem o Brasil, que é a iniciativa privada, em conjunto com o governo federal, municipal e estadual, tenham as condições efetivas de transformar, a partir de ações concretas, a realidade do Nordeste brasileiro em benefício do Brasil. Porque nós, o Nordeste, não somos problema, nós somos com certeza solução para esse país. E é pensando assim que percorro todas as semanas o nosso Brasil. É pensando assim que converso com o presidente e recebo dele a orientação de continuar abraçando as regiões que precisam da nossa atenção. É pensando assim que todas as semanas, prefeita, eu recebo uma aula de Brasil, de brasilidade, de esperança, de inovação, de resiliência, de força. Porque o melhor do Brasil, não tenham dúvida, gente, o melhor que nós produzimos são os brasileiros. Esse é o melhor produto que o Brasil tem. E quando você vem a Juazeiro, e quando você vai a Petrolina, quando você sai de Salvador, quando você vai a Sertânia, Arco Verde, Cajazeiras, Apodi, Russas no Ceará, qualquer um desses municípios do Nordeste brasileiro, ou municípios do Sudeste, Centro-Oeste, qualquer lugar do nosso país, a gente encontra sempre um povo bom, operoso, trabalhador, dedicado, solidário. Porque nós, o povo brasileiro, somos o sal da terra, e o Nordeste é a sua essência. Viva o Brasil, gente! Viva o Nordeste brasileiro! Viva Juazeiro! Viva o Canal do Sertão Baiano!